Fala galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, porra. Isso aqui é Flamengo, tá? Isso aqui é Flamengo. A gente tá aqui para mais um vídeo com informações e opinião para vocês. E a gente acompanhou ontem aquele jogo onde o Flamengo mal demais, o time mal demais, o Dorival tentando já fazer algumas mudanças, tentando acertar o time, principalmente no intervalo o time voltou melhor. Muitos problemas no elenco. O Flamengo, alguns jogadores que realmente parece que precisam ligar, né? O próprio Dorival falou sobre isso. Mas a gente chegando aqui para comentar isso tudo que está acontecendo, né? Olha, eu vou falar para vocês, tem muita coisa ruim acontecendo no Flamengo nesse momento, principalmente no departamento de futebol, muita coisa errada. Eu ontem comentei no nosso pós-jogo que o Flamengo, se está sendo operado, como foi ontem pelo Braulio e pela Daiane, operado, 2 erros que poderiam pelo menos ser empate, e que eu acho pouco com o elenco que a gente tem um empate contra o Inter, mas não, a gente perdeu e fomos operados. E eu falei isso, a gente tem um cara hoje para cobrar a questão de arbitragem na CBF, que é o Bruno Spindel, que não cobra nem mesmo o elenco. Como é que ele vai cobrar a CBF alguma coisa? Tiraram o Cacau Cota de lá e colocaram o Bruno Spindel. Vocês estão brincando com a gente, né? O que estão fazendo com o futebol do Flamengo? O presidente Rodolfo Landim, ele precisa olhar um pouco mais para esse departamento de futebol e ver o que está acontecendo. Isso é um absurdo. Podem reclamar o que for do Cacau Cota lá, mas era o cara que batia, botava o pau na mesa, pô. Aí a gente teve o Flamengo chegando na madrugada, no Rio de Janeiro, e tinha um protesto de torcedores lá no Galeão. Eu vou colocar aqui as imagens para vocês do protesto lá no Galeão, né? Os torcedores chegando. Olha aí. Enquanto os jogadores chegavam, né? Cobrando o elenco. Eles cobrando o elenco. Ó, o Fabinho passou ali, o Fabinho Soldado, Juan, mas estão cobrando o elenco. Tem muita gente ali para ser cobrada, que a gente não sabe o que tá fazendo no Flamengo. Muita gente ali para ser cobrada, né? E eles cobrando somente o elenco. O elenco tá errado, sim. O elenco tá mal? Tá mal. Merece ser cobrado? Sim. Mas cadê a cobrança em cima do Marcos Braz e do Spindel, gente? Vamos cobrar o Marcos Braz e o Spindel também. Eu sempre vou achar que é importante o protesto quando ele é, como é que eu vou dizer? Genuíno. Quando ele é genuíno. Beleza. Bacana. Quando o protesto é genuíno, beleza, bacana. Nunca vou falar que tá errado. Protesto pacífico, cobrança. Eu nunca vou falar que isso tá errado. Vou colocar de novo aqui para vocês verem enquanto a gente está comentando. A questão não é essa. A questão é que não estão cobrando todos que tem que cobrar. E aí eu falo do departamento de futebol, principalmente em 4 figuras. 2 que não por fazerem errado, mas por não fazerem. Que eu não percebo, pelo menos não estão nas funções corretas ali, que é o Fabinho Soldado e o Juan. E os outros 2, né, que poderiam inclusive executar uma função realmente interessante ali dentro. E os outros 2 que comandam o futebol, mas que não fazem nada hoje. Na verdade fazem coisas ruins. E estamos pagando o preço dessa gestão péssima do futebol do Flamengo. Marcos Braz e Bruno Spindel. Esses caras que têm que ser cobrados. Não é só em cima de jogador, não. Dirigente do futebol ali que tem que ser cobrado. Tá? A gente tem aqui vou passar para vocês. O Diego falou após o jogo o seguinte, Diego Ribas: agora é momento de trabalhar muito e falar pouco. Temos muito que corrigir e vamos corrigir. Logo estaremos onde o Flamengo deve estar, que é na parte de cima da tabela. Pois é, irmão, tem muita coisa para fazer mesmo. O Dorival vai ter muita coisa para corrigir, né? Passar para vocês aqui também que o Dorival destacou, né, a importância da harmonia do grupo. Só uma união fará com que tenhamos atuações seguras. Do contrário, não. Precisaremos de mais força e uma concentração ainda maior, que é o que eu estava falando aqui,
para que voltemos a ter resultados. A capacidade do elenco, ninguém discute, mas algo está faltando. Está faltando muita coisa, Dorival. Muita coisa. Você vai ter o nosso apoio para fazer o teu trabalho. Você chegou no meio de um furacão, né? E aí eu passo para vocês aqui o seguinte. O Marcelo Correge, jornalista da Globo, ele publicou o seguinte: o Flamengo conquistou uma Libertadores e 2 Campeonatos Brasileiros em 2 anos. Dominou o futebol no país neste período, mas nunca achei que seria a dinastia de 5 a 10 anos, que alguns pensavam. Por quê? Porque eu conheço o clube, um poço de vaidades, parasitas e desocupados. A estabilidade simplesmente não combina com o clube. Passe um dia na Gávea e você verá. Ando longe, mas passei 25 anos ali. Às vezes, gente com boas ideias e intenções chega ao poder, mas imediatamente é tragada por um sistema político viciado, seduzida pela vaidade e ganância. Então, a questão do Flamengo virar empresa hoje é a solução. Com esse relato do Correge, é a solução. Se afastar desses parasitas, e desses desmandos, né, que acabam com pessoas que querem ter boas ideias, não ficam no clube. E quando falo disso, não falo apenas dos dirigentes. Falo de funcionários, de pessoas com pequeno poder lá dentro da Gávea e também de jogadores que entendem formas de se perpetuar ali sem fazer o que precisam para jogar no nível mais alto. Então, é um problema geral. É o que eu estava falando. Não adianta só cobrar jogador. Faz parte. E eles estão fazendo isso, os que estão fazendo isso, que estão acomodados, por falta de comando justamente de quem deveria ser cobrado. Aí a gente tem o Mauro César Pereira falando também o seguinte: o Dorival sequer deu um treino, foi apresentado aos jogadores do Flamengo como um novo treinador no hotel, em Porto Alegre, e foi para o jogo contra o Internacional. Antes do primeiro minuto, já perdia por 1-0. Obviamente, o técnico não pode ser responsabilizado pela terceira derrota seguida do time no Campeonato Brasileiro. O placar de 3-1, com um gol que fechou a conta em um bizarro pênalti marcado por Braulio da Silva Machado, né? Com certeza, né, Mauro? Tá dizendo que não diz o que foi o jogo, né? Os 90 minutos lhe deram motivos para mudar tudo já na quarta-feira contra o Cuiabá, no Maracanã. Não há justificativa para insistir em jogadores que já não têm o que oferecer. Mas terá respaldo? Esse é o ponto. O Flamengo precisa afastar alguns jogadores, dispensá-los, negociá-los, substituí-los urgentemente, aproveitando a janela de contratações que se aproxima. Na fronteira da zona de rebaixamento, isso é mais do que imperativo. A faxina é necessária, é urgente. O Braz vai querer fazer isso, Mauro? O Spindle vai querer fazer isso? Eles não conseguem nem dar bronca nos jogadores. Eles são amiguinhos de jogador e eles não são cobrados. Eles não conseguem mais cobrar jogador. Não cobram CBF, não cobram nada, não cobram arbitragem. A gente tá com um navio, com um Titanic sem comando, já afundando. Vai pegar os jogadores ali, as maçãs podres e colocar em bote salva-vidas? Beleza, coloca. Coloca pra fora. Mas isso não vai resolver também, não. O problema tá em cima, cara. Eu já falei que o problema tá em cima. E não vai resolver só tirar alguns jogadores. Não vai. Vai melhorar? Pode melhorar. Mas daqui a pouco vão ter os mesmos problemas de novo. A mesma coisa. É isso que tá me incomodando. E eu passo para vocês aqui, ó, que buscando um título inédito com o Santos, o principal título que Dorival Júnior conquistou foi a Copa do Brasil em 2010, né? No Flamengo, o Dorival ainda terá 7 dias para preparar o time visando o primeiro jogo das oitavas de final da competição. E, coincidentemente, a Copa Nacional é o único título não conquistado na gestão de Rodolfo Landim. Então, ele tem, mas o Flamengo não tem na gestão do Rodolfo Landim. Logo, cabe a Dorival a tarefa de levar o mais querido a um título, a um destino que ele conhece bem. Foi campeão, né? Foi campeão já. No entanto, apesar do desejo pelo torneio, que não vem desde 2013, né, o Flamengo foi campeão contra o Atlético Paranaense, na gestão do Bandeira de Melo, o foco do Flamengo deve ser o Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Flamengo ocupa a 15ª, galera, posição na tabela, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Botafogo, que tem uma partida a menos e a mesma pontuação. Cara, isso é uma vergonha. Próximo jogo do Flamengo, então, no Brasileiro é contra o Cuiabá, na quarta-feira, às 20h30, no Maracanã. E a vitória é obrigação. Ganhar quarta é obrigação. Que loucura que a gente está vivendo no nosso Flamengo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu.